Galera, esse aqui é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet. E hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó, Homem-Aranha, de volta ao ar. Não é isso aí, Márcio? É isso aí, roda a vinheta. É isso aí, galera, a gente vai falar hoje sobre o filme Homem-Aranha de volta ao lar. A gente deu um tempinho pra galera assistir, a gente tá optando em não fazer vídeos na sequência que a gente assiste o filme. Tem muita gente fazendo isso, na verdade vocês devem ter muitas críticas e review por aí no YouTube, enfim, em vários lugares. Vocês sabem muito bem que a gente aqui não faz crítica de cinema, não somos críticos de cinema, a nossa visão é de fã pra fã. E dizer pra você lá o que curte o quadrinho, ó, esquece isso aqui, tem nada a ver. É só o título, cara. É só o título, então, já desconsiderando. Aliás, sobre essa revista aqui, a Andresa falou no Nerdezaria HQ. Então, vocês quiserem saber sobre essa revista, que não tem nada a ver com o filme, dá uma olhadinha no Nerdezaria HQ que vai vir aí, Homem-Aranha de volta ao lar. Vamos lá, vamos conversar essa conversa que promete ser polêmica. Márcio Augusto. Assistimos o filme, eu assisti o filme, mas eu fui lá com muito hype, com muita expectativa. E eu posso dizer pra você que quando eu terminei o filme, não me senti correspondido, saciado pelo filme. E a gente vai colocar alguns pontos aqui. Claro, tem muita coisa boa nesse filme, tem coisas excelentes, mas a gente tá aqui pra falar do que foi bom e do que não foi bom, e desse Homem-Aranha que representa uma nova geração. É o Homem-Aranha de uma nova geração, não é isso, Márcio? Cara, na verdade é um Homem-Aranha pro século XXI, né? Exatamente. E aí, toda uma reformulação, personagens que mudam, etnias, conceitos são modificados. A mudança, como o Márcio falou, de etnia de um personagem lá do Flash Thompson foi bem interessante, porque mostra que nem sempre aquele cara que vai bulinar na escola é aquele estereótipo do cara que é líder do time, que é o quarterback de um time de futebol americano, loiro, alto, fortão. Não, cara, pode ser qualquer um. O bulinado e aquele que tá bulinando. Exatamente. O bulinado, meu filho, pode ser qualquer um, e o bulinante pode ser qualquer um também. Então, assim, Flash Thompson é aquele cara descendente. Bulinador. Exatamente. O Flash Thompson é aquele cara descendente de indianos, né? Isso. Tem aquela cara de indiano. E o que ele faz mais com o Peter Parker não é nada físico, ele não agride, é mais psicológico, ele submete ele a situações humilhantes, e para um jovem situações humilhantes às vezes é pior do que levar uma surra, né? Então, assim, basicamente isso. O Flash Thompson mudou, alguns personagens mudaram, e aí eu queria falar contigo, Márcio, uma coisa que, cara, me incomodou. A gente tem no Homem-Aranha elementos que são, pra mim, inegociáveis, assim. Elementos que eu falo de personagens, a gente vai falar de elementos do personagem do Homem-Aranha, mas agora eu queria falar sobre essa questão de elementos de personagens. A gente não tem ali uma Mary Jane, a gente não teve uma Gwen Stacy, e eu até pensei, cara, que uma garotinha lá que aparecia com a tiarazinha preta, ela loirinha, talvez cara, eu olhei assim, até cara, uma alusão a ela, né? Exato, essa menina aí é Gwen Stacy, mas não era Gwen Stacy. Eu não sei se você gostou, isso assim me deixou um pouco frustrado, a gente não ter esses personagens. A falta da Mary Jane me incomodou um pouco. Eu queria ver a versão da Marvel pra Mary Jane. A gente pode ver essa menina depois, mas assim, ficou vago. Nesse filme, pra mim, ficou essa lacuna que precisava ter sido preenchida. Não sei se você acha da mesma forma. Essa questão dos personagens, da falta dos personagens, a Mary Jane e a Gwen Stacy, não sei se o pessoal tá esperando pra fazer isso no futuro, né, em um próximo filme, mas infelizmente nós sentimos a falta, porque antes mesmo de existir um Homem-Aranha, já existia uma Gwen Stacy, já existia nas histórias, né? Antes dele virar o Homem-Aranha, já tinha a Gwen Stacy, já tinha o Flash Thompson ali, né? Aquele ambiente de colégio ali ficou perfeito, sabe, assim, aqueles probleminhas de colégio e tal, e não era mais o jornalzinho do colégio, eu achei interessante, era um jornal, um videozinho do colégio, né? Isso. Cara, muito mais legal. uma característica do século XXI. Do século XXI. Eles, nessa questão, foram perfeitos. Foram assim. perfeitos. Disso eu não tenho o que dizer. Ficou legal, ficou bem contemporâneo, a gente sentiu. Em alguns momentos lembrou até o High School Musical, né? Exatamente. A estrutura. Só faltou a galera cantar cantando, Spider-Man. Mas rolou verdade, assim, rolou verdade. Aquela estrutura toda foi muito legal. A gente via que os guris eram guris de colégio mesmo, sabe? Exatamente. Era gurizada de colégio com seus problemas. Outra coisa muito legal desse filme foi que ele desconsiderou toda aquela questão de história de origem. Não precisava mais, é feito o filme do Batman. Todas as vezes tem que mostrar a história de origem do Batman.
E que às vezes, quando você vê isso, cara, a gente teve já 3 Homem-Aranhas aí nos últimos 10 anos, e a gente iria ver de novo a história de origem, ele ser picado pela aranha, Tio Ben morrer, pulou essa questão da história de origem, ele já foi direto ao assunto, e que foi uma coisa que pra mim fez bastante falta, justamente, alguns personagens que a gente aguardava, Mary Jane, Gwen Stacy, exatamente por conta disso, porque ele já estava avançado um pouquinho na história, entendeu? Entendi. Aí ficou aquela coisa pra mim, poxa, já tá um pouco avançado na história, não é mais uma origem mesmo, e ele tá tão verde assim. Uma coisa que não encaixou, o Homem-Aranha ele tava mais verde lá no filme De Volta ao Lar do que lá na participação que ele fez em Guerra Civil. Exato. E Guerra Civil se passou antes de Volta ao Lar. Então você vê lá o Homem-Aranha lutando contra o Soldado Invernal, contra o Falcão, não foi? Lutou contra o Falcão, lutou também contra o Capitão América, cara, ele tomou o escudo do Capitão América, velho. E aí depois a gente vê lá um Homem-Aranha que veio dali, que já era pra estar familiarizado com aquele uniforme, né? Já era pra estar familiarizado com praticamente tudo, a gente volta, a gente vê um cara que não sabe mexer com o uniforme. E isso ficou uma coisa muito... Foi imperdoável, assim, não ficou legal, porque o cara já tinha vindo de Guerra Civil. Em Guerra Civil a gente tava vendo um herói quase pronto. Não, a luta dele foi genial, cara. Aquele estado de, vamos supor, de imaturidade dele ali tava perfeito em Guerra Civil. Ele tava empolgado. Cara, você tem um braço biônico, pá, aquela cena ali. Mas não deixando de ser super poderoso. Exatamente, né, mas ele sabia que ele tinha que segurar aquele braço ali, né? E ele segurou, inclusive, com uma mão só, né? Fica aqui, a gente abre aqui um parênteses pra falar isso. E a gente vê um Homem-Aranha mais fraco lá no Homecoming lá. Então... Sem saber exatamente qual é a extensão do seu próprio poder. Exatamente. Aí a gente entra num assunto polêmico aí que foi nas redes sociais, e eu notei de quem assistiu o filme, quem curte realmente Homem-Aranha, que tá habituado com as histórias deles, até em filme, nunca leu um quadrinho, mas sempre viu os filmes, o sentido Aranha, cara. O Aranha, ele nasceu, e os poderes dele não era essa coisa de muito tempo, eu não conheço a história que ele não tenha sentido Aranha, assim. Se tivesse história, alguém me diga aqui nos comentários. Isso tinha resolvido muita coisa no filme, isso tinha dado um status de um pouco mais maduro, como ele foi em Guerra Civil, precisando ser lapidado em poucas coisas, talvez mais na maturidade, mas não na sua ação como herói. E lá no Homecoming, poxa, tava tão verde que acho legal como você falou, tava tão verde que era quase uma semente que não tinha brotado. Isso pra mim não rolou, não colou, apesar do filme, sabe, ter mostrado outros poderes dele, legal, massa, mas não, pra mim não, faltou. E cara, aquela coisa do o sentido aranha foi praticamente o primeiro poder que Peter Parker manifestou, né? Quem lê o quadrinho sabe que ele vai andando ele tá se sentindo mal, estranho, ele vai andando pela estrada e um carro vai atropelar ele, e é o primeiro poder dele que é manifestado, é o sentido aranha. Ele sente que algo vai fazer mal a ele, então ele salta e o carro passa, né? Beleza, tá certo, eu não tô querendo dizer que a gente tem que fazer igual ao quadrinho não, mas poxa, o mínimo, é o mínimo, né? A gente tá falando que são coisas negociáveis, né? Aí tem uma coisa que em Guerra Civil o Homem de Ferro fala pra ele, né? Que ele fala, por que você usa esses óculos? Que o Homem de Ferro encontra lá a roupa dele lá, aquela que ele usa, aquela de improviso. Por que você usa esses óculos? Ele fala, porque meus sentidos estão meio que bagunçados. Eu uso esse óculos meio que pra regular meus sentidos. Aí a gente vê aí uma alusão ao sentido aranha que deve estar vindo aos poucos pra ele. E ele meio que ele não tá usando isso. Ele considera isso... ele meio que não tá usando, porque ele tá considerando isso meio que um defeito dos poderes. Ele tá considerando isso. Ele não consegue enxergar meio que direito. Eu acho que quando ele passa, o que dá a entender é isso. E quando ele passa por um momento de perigo, tudo aquilo que vem, todo aquele monte de informação, ele tá achando que aquilo vem pra atrapalhar. Então ele tá usando máscara que cobre todo o rosto, inclusive os ouvidos. Ele usa os óculos que ficam regulando. Não sei se você vê, aquele movimento dos olhos não é os olhos dele que tá batendo. Aquilo ali é como se fosse uma espécie de regulagem da máscara pra manter a visão dele. Então isso é bem interessante também. Só que achei que não devia não. Acho que primeiro deveria vir o sentido aranha, porque venhamos e convenhamos, nós temos heróis que têm super força, que saltam mais de 15 metros dentro, mas nós não temos nenhum herói que tem sentido de aranha, cara. O único herói que tem o sentido de aranha é o Homem-Aranha. É a única coisa meio que difere ele dos outros heróis, é esse tipo de poder. Quanto a essa questão que você levantou, o Homem-Aranha já passou um tempo sem o sentido de aranha. Ele inclusive teve que desenvolver uma espécie de estilo de luta, que ele teve que treinar com o Shang-Chi lá, com o mestre do Kung Fu, para poder treinar, para poder ter que meio que uma imitação do sentido aranha, que seria uma espécie de estilo aranha, né? O estilo aranha que ele desenvolveu. E depois teve uma saga chamada Ilha das
das Aranhas, na qual todo mundo em Manhattan começou a desenvolver poderes de aranha, e ele foi obrigado a meio que arranjar um antídoto lá, e depois dessa saga ele retomou, ele teve de volta o seu sentido aranha. Mas foi um período que quase ninguém lembra, não é falado. Que a gente fala muito. A essência do herói deve ser mantida no filme, ela deve ser respeitada. E a do Homem-Aranha deve ter sido respeitada assim, sentido aranha e outras coisas. Não deixou a desejar, mas acho que é uma coisa que naturalmente a gente deveria ter no herói como a essência dele. Guerra Civil para Homem-Aranha de Volta ao Lar, a gente percebe uma diferença, como se fosse uma involução do personagem. Exatamente. Isso aí realmente não colou. Teve uma coisa que eu achei muito legal que a gente achou que iria atrapalhar no filme, era a presença de Homem de Ferro, a presença do Tony Stark. Não foi aquela coisa que a gente pensou, não era mais, que era Homem de Ferro de Volta ao Lar, não foi. E que muita gente estava comentando, inclusive nós estávamos comentando. Mas não foi, ele não atrapalhou em nada, ele aparecia de maneira muito pontual em alguns momentos. Né? Exato, esporadicamente apareceu ele lá, não atrapalhou na trama, não fez o filme voltar as atenções para ele, aparecia realmente de maneira muito pontual. E outra coisa que surpreendeu a gente bastante, de maneira muito positiva, foi o vilão. A gente sabe do problema que tem tido o vilão nos últimos filmes aí, não só da Marvel, mas Marvel e DC. A motivação dos vilões, os vilões, sabe, sem peso, vilões que e inclusive acabam morrendo, sendo presos no final, assim. Não tem a menor necessidade. Menor necessidade, não são vilões assim que a gente chega a odiar, cara. A galera parece que perdeu a mão em saber fazer bons vilões. E parece que a única vingança é morte, né? E a única vingança é morte, exato. Mas nesse não. E Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Abutre foi um ótimo vilão, a motivação era boa. Gostei da personificação do Abutre. Eu não podia imaginar um Abutre das HQs naquele filme. Não ia dar pra fazer. Sinceramente, não ia dar pra fazer. Aquele velho careca com um nariz enorme e com aquela roupa colada. Parecendo o Gargamel dos Smurfs. O Gargamel, é bem lembrado. Mas ali não, ali ficou legal, cara. Ficou bem legal. Ele ficou amedrontador. Cara, uma cena lá que ele tá em cima do prédio esperando, sabe, pra atacar. Ele parecia uma entidade, um monstro ali em cima. Então tava, cara, um ótimo vilão. E o ator, cara, sinceramente, Michael Keaton... O cara tem história, né, meu? Alvo. O cara já foi Batman. O cara já foi o Besouro Suco, né, do Os Fantasmas Se Divertem. Aquele filme é muito bom. Foi o Birdman. E o cara, putz, quem fala de Michael Keaton, né? Onde ele bota, onde ele tá, geralmente o filme é muito bom. Foram pra receita mais, a receita de vilão mais comum, né? Colocar um ótimo ator pra fazer o vilão, que vai dar certo. Essa receita, ela é praticamente certa, é batata, meu amigo. E saiu aqui na internet uma imagem de uma máscara que ele iria usar no filme. Exatamente. Eu não sei porque não colocaram aquela máscara. Característica, né? Muito mais, bem mais caracterizado. É o medo do filme de herói ser filme de herói. Sabe? A gente é filme de herói, mas a gente não pode ser tão filme de herói. Não pode não. A gente tem que fazer algo que seja parecido, mas não tanto. A gente tem que fazer isso, mas não, cara. Vamos. Poxa. Deadpool, risca, cara. Exato. Deadpool é um exemplo que a gente precisava ver. Pois é, que dá certo, né? Que dá certo. Que dá certo. Bem, entre trancos e barrancos, o filme ele agradou a muita gente curtiu, mas pra mim não foi aquilo que eu esperava. Na verdade, eu saí um pouquinho frustrado daquilo que eu tanto esperava. Eu digo pra você com toda certeza, a Liga da Justiça é o filme que eu mais aguardo e Homem-Aranha é o filme que eu mais aguardo, o segundo filme que eu mais aguardava em 2017, porque eu curto Homem-Aranha, não é de hoje não. Eu não consegui gostar como eu gostei, por exemplo, do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha feito por Andrew Garfield. Eu gostei, pra mim, o Ameaça de Electro não, aquele filme é totalmente esquecível. Mas o primeiro lá que ele fez, o espetacular Homem-Aranha, eu continuo com ele. Contra o Lagarto, né? Exato, contra o Lagarto. Gostei muito daquele filme, o pessoal massacra o filme, um monte de coisa. Mas eu gostei do Homem-Aranha, gostei da roupa do Homem-Aranha ali, gostei daquele jeito dele, ele personificou melhor, sabe aquela coisa do Homem-Aranha galhofa, assim, quase um Deadpool, né? Exatamente, é. Que esse aí tinha tanta cena engraçada, mas eu acabava ou na minha sessão só tinha gente chato, mas as muitas cenas engraçadas que a galera não chegou a rir tanto. Não foi, por exemplo, como o Doutor Estranho. Exatamente. Então, pra mim o filme poderia ser melhor. Parece que a galera dos estúdios não estão entendendo isso, que é pra ser feito filmes pra galera, para o público geral e também para os fãs. Tem como fazer, agradar os dois. Tá aí Mulher Maravilha, um filme que agradou a todo mundo, que agradou a crítica, que agradou a público, agradou a fã, que agradou a quem nem conhecia Mulher Maravilha, agradou de todas as formas. Tá aí Deadpool também, que não deixou muita gente pro cinema, mas agradou bastante. Mas os caras respeitaram a essência do herói. A gente tá vendo também que
a pessoa que tá indo assistir, o fã, ele tá saindo do cinema meio que, poxa, só foi isso, cara. Depois de Guerra Civil, de ter esperado tanto, só tem isso aqui pra gente. É mais do mesmo. A gente tá vendo cada vez mais isso nos filmes da Marvel. Foi legal no começo, foi legal tudo, mas tá na hora de inovar um pouquinho, né, galera? Essa coisinha, tudo bem que o Homem-Aranha tem uma pegada cômica, mas geral já tá ficando demais. E uma coisa que eu vi antes era as pessoas saírem rindo, feito que você falou, comentando, e eu fui assistir por 2 vezes e realmente só se eu tava numa sala que tinha muita gente chata que não tava entendendo, porque quando a gente saiu eu vi a mesma situação. Todo mundo saiu meio que, foi bom, mas eu esperava mais. Mas é isso aí, pelo menos tá acontecendo, o mundo dos quadrinhos no cinema tá acontecendo, isso é o que me serve de consolo, né? Eu volto a dizer, a gente fala aqui da nossa visão e tal, mas se tiver de novo outro filme, não, eu vou assistir, porque a gente vai pelo espetáculo. É como eu falo aqui pro Marcelo, como o Marcelo fala pra mim e a gente fala pra vocês. Nós vamos pro cinema pra ver o nosso herói soltando teia, saltando, nós vamos pra ver raio saindo dos olhos, herói voando, porque nós não tínhamos isso até então. E hoje nós temos e muito, então vá pra curtir, vá pra ver o espetáculo, vá pra curtir, principalmente, cara. E é isso aí que a gente diz pra você, vá assistir o filme, mas também vá aqui, ó, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vá lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o Twitter também. Então é isso aí, galera. Grande abraço pra vocês, fica com a gente, hasta luego. Bye, bye. Márcio, vai embora que a bateria vai acabar.